Meus amados irmãos, com a ajuda do Senhor nosso Deus, nós estaremos continuando meditando sobre a restauração da porta da fonte. Amém? Nós falamos nos estudos passados que a fonte representa o Espírito de Deus. O autor do livro Todas as Parábolas da Bíblia, ele diz que toda a verdade de Deus não vem a nós senão por parábolas, senão por ilustrações. Toda a verdade de Deus, ela vem a nós através de parábolas, através de ilustrações. Aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus é a fonte da vida, é a fonte do refrigério, é a fonte que dá forças. Os irmãos sabem que sem água, o planeta Terra não poderia ser habitado. A água é quem dá vida a todas as coisas. E o que a água material faz no mundo material, a água física, a água espiritual do Espírito Santo faz na vida espiritual. Meus irmãos, nós vamos começar lendo a Bíblia no livro de Isaías 44 e o versículo 3. Tem uma revelação de Deus para nós, provando que Deus fala através de símbolos, de parábolas. Glória a Deus. 44 e 3 do profeta Isaías. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós vemos aí, irmãos, o Espírito Santo sendo comparado com o quê? O próprio Deus, pelo profeta Isaías, ele compara o Espírito Santo com o quê? Com o quê, meus irmãos? Com água. Não é que ele é água, ele não é água, ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas a ação dele, o agir dele, é como se fosse água derramada numa terra seca. O que é que a água faz numa terra seca? Hein? Sim, molha. Glória a Jesus, né? Mas eu quero saber essa molhação, o que é que faz? Produz o que, meus amados irmãos? Vida. Fertiliza. E dá vigor para a terra produzir. Sem água, a terra não produz. Então a água, é o contato dela com a terra que faz a terra produzir. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós estamos sem a ação do Espírito Santo, nós somos semelhantes à terra seca. Né? E eu já vi um profeta irado, olhou para um crente e disse: terra seca. Glória a Jesus. E eu não sei como não houve briga, né, irmão? Glória a Deus, né? Terra seca é aquele crente improdutivo, é aquele crente carnal, é aquele crente seco, é aquele crente sem a bênção, é aquele crente sem a graça. Mas o profeta disse, o Espírito de Deus, o Deus falando pelo profeta: derramarei água sobre a terra seca, sobre os sedentos, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Aleluia! Então, irmãos, isso aqui é uma linguagem simbólica. Não é que o Espírito Santo é água. Não, ele não é água. Mas a ação dele é comparada com a ação de quê, meus amados irmãos? Da água, né? É uma figura de linguagem. Ele é comparado, quando ele age, quando ele opera, é como se um rio
É como se uma chuva, ele é benéfico como a chuva e ele é benéfico como as águas de um rio. Os irmãos sabem que antes do homem pecar, no Éden, Deus preparou um rio que tinha 4 braços, em 4 direções. Glória a Deus. Vamos ver isso em Gênesis, capítulo 2. Por que é que o jardim do Éden era tão bonito? Por que é que o jardim do Éden tinha tanta vida? Por que é que o jardim do Éden era tão abençoado? Gênesis capítulo 2, versículo 10. Vamos ver aí até o 14. Glória a Deus. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilar, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Olha aí, irmãos. Quantos rios, irmãos? 4 rios. Cada rio tomava uma direção. Irmãos, e uma terra. Quem é que gostaria de comprar uma terra com 4 rios? É, irmãos? Glória a Deus. Quando alguém vai comprar uma terra, eu digo, irmão, lá tem água, tem rio. Porque a maior tolice que uma pessoa faz é comprar uma terra seca, uma terra sem rio. Não é verdade? Porque mesmo que não chova, mas havendo um rio perene, os animais não vão perecer. Não é? E pode colocar encanações, uma bomba e fazer o quê, meus amados irmãos? Irrigação. Então um rio, quem tem um pedaço de terra que passa um rio, está abençoado. Então por que é que o jardim do Éden era tão frutífero? Alguns dizem que antes do dilúvio não chovia. Há uma questiúncula sobre isso, mas se diz que antes do dilúvio não chovia, subia um vapor da terra. E esses rios, eles abençoavam o Éden. O Éden era uma coisa linda. Mas com a queda, o que foi que aconteceu, irmãos? A queda do homem travou. O homem foi expulso do paraíso, não é? Vamos ver isso em Gênesis 3 e 18, não é? A tragédia que aconteceu. Gênesis 3 e 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Os irmãos sabem que espinhos é produto, ou são produto de terra seca. Onde é que dá espinhos e cardos? A maioria no sertão. Porque os espinhos, as plantas que têm espinhos, elas conservam a água dentro delas. E os espinhos não precisam de muita água. Então, o espinho só surgiu na terra depois que o homem pecou. E eu li há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, sobre a evolução, um livro que falava sobre a evolução, e o pessoal da evolução quebra a cabeça, porque não foi achado nenhum acúleo. Acúleo é uma palavra latina de onde vem a palavra agulha, espinho de forma de agulha. Não foi achado nenhum fóssil, não sei se já acharam, mas até 30 anos atrás, não foi achado nenhum fóssil com espinhos. Não sabe que os fósseis, eles são de muitos milhões de anos. Então quer dizer que espinho na terra é coisa mais recente. Porque a arqueologia e os paleontólogos, eu não sei bem como se chama, eles não descobriram fósseis de espinhos. Porque, provando a Bíblia, os espinhos não surgiram originalmente, eles surgiram depois da queda. Depois da queda. Glória a Deus. Isso prova que a palavra de Deus é a pura verdade. Aleluia. Então, irmãos, espinho é coisa de terra seca. E Deus disse a Adão que por causa do pecado, a terra iria produzir o quê, meus amados irmãos? Espinhos e cardos e abrolhos. E o pobre do homem foi expulso
daquelas fontes de águas, daqueles rios maravilhosos, ele foi expulso. Capítulo 3, versículo 23, por favor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Pronto, foi expulso do jardim do Éden. E botou, e Deus colocou, diz o versículo 24, que Deus colocou querubins. Colocou querubins ao oriente do jardim, como espada inflamada, que se o homem quisesse entrar, seria degolado com aquela espada inflamada. Então, irmãos queridos, nós vemos que rios vêm desde o princípio para abençoar como símbolo de bênção, como símbolo de fertilidade. Assim a igreja de Deus, ela tem que ter as águas do rio chamado Espírito Santo de Deus. Quando ela não tem esse rio, o que é que ela vai produzir? A igreja, quando não tem o rio, vai produzir o que, meus amados irmãos? Espinhos e abrolhos e cardos. Tem crente, irmão, que é um pé de mandacaru. Glória a Jesus. Por quê? Está faltando o que na vida dele, irmãos amados? O rio do Espírito. Quando você vê um crente espinhento, cheio de problemas, cheio de marmota, cheio né? Só essa careta já diz tudo. É que está faltando as águas do Espírito. Está faltando as águas do Espírito, irmão. Porque quando o rio corre, não aparece espinhos, aparece vida, e vida com abundância. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, vamos para o Salmo 65, irmão. Quando o rio corre materialmente e espiritualmente. Material e espiritualmente. Salmo 65, do 9 ao 13, tem uma revelação sobre o rio de Deus. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dás o trigo, quando assim as tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu o amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigos. Por isso eles se regozijam e cantam. Aqui fala de uma terra molhada, uma terra que foi visitada com o rio de Deus, que está cheio, versículo 9, diz que o rio de Deus está cheio de quê, meus amados irmãos? Versículo 9, tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o que, meus irmãos? Com o rio de Deus. Que está o quê? Cheio de água. Aí o que é que aparece? Deus dá o trigo, não é assim, irmãos amados? E aí versículo de número 10, na última parte, de tu abençoas as suas novidades. Vai aparecer novidade. Uma igreja molhada pelas águas do Espírito sempre tem novidade nesta igreja. Por que é que a igreja, a gente nunca se cansa de vir à igreja? Porque nunca falta novidade. Aleluia! Quem vem para a igreja quer novidade das águas do Espírito Santo. Sempre tem que ter uma novidade. Por isso que os crentes vêm. Por isso que os crentes buscam a Deus, porque eles sabem que se o rio de Deus correr, vai aparecer o que, meus amados irmãos? Novidade, coisa nova, coisa que você não sabia, coisa que você nunca tinha. Ô irmão, e se eu completar 100 anos de crente, ainda vai aparecer novidade? O que lhe parece? Vai ou não vai, irmãos amados? Você pode ter 200 anos de crente. Deus sempre terá uma coisa nova para você que você não sabia, que você não viu. A Bíblia diz, clama a mim e anunciar-te-ei e firmes. Que o que, meus irmãos? Você pode ter 200 anos de crente, né? Eu mesmo fico encantado com Deus. Eu fico encantado com Deus porque sempre tem uma novidade. Eu fico encantado, né? Às vezes um texto bíblico que a gente já leu, releu, trileu, quadrileu, quintrileu, sextileu, septileu.
Aí vem alguém e lê aquele mesmo texto e tira novidade. É verdade ou não é, irmãos amados? É verdade ou não é, igreja? Meu Deus do céu, e eu estou com 350 anos de crente e nunca vi isso. O que é isso, irmão? É que quando o rio corre, aparece novidade. Glória a Deus. Triste da igreja que não tem novidade. Não é invenções, não é, vamos dizer, inovações. É novidade produzida pelo rio de Deus, coisa nova do céu. E o que mais, irmãos? Diz aqui, destilam, versículo 12, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros se enchem de alegria. Os campos cobrem-se de quê, meus irmãos? Rebanhos. Rebanhos. Quando chove, as ovelhas procriam. Quando chove, tem pasto. E ovelha com pasto, quando tem rio, tem pasto. E ovelha com pasto, ela fica saudável. E ovelha saudável reproduz. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os vales vestem-se de quê, meus irmãos? De quê, meus amados irmãos? De trigo. Onde tem rio, tem... Os irmãos sabem que o Egito quase que não chove. O Egito quase que não chove. Mas o Egito, no tempo do Império Romano, eu não sei hoje, mas no tempo do Império Romano, lá de Alexandria, saíam navios e mais navios de trigo vindos do Egito. Por sinal, quando Paulo foi para Roma, ele foi num navio carregado de trigo que vinha de Alexandria, no Egito. Porque era que o Egito era o maior produtor de trigo sem chuva. Me explique agora os que entendem de geografia. Porque o Egito naquele tempo, eu não sei hoje, mas no tempo bíblico, era o maior exportador de trigo para o Império Romano. Mandava trigo para Roma, mandava trigo para a Itália, mandava trigo para o norte da África. Navios e navios de trigo saíam de Alexandria, no Egito. E lá não chove quase. O segredo? O rio Nilo. Porque o rio Nilo, irmão, na cheia... ele invadia ou invade uma planície enorme. Aí os agricultores aproveitavam e plantavam. Quando o rio baixava, o rio trazia o limo, o rio trazia sais minerais, o rio trazia proteínas para a terra. Glória a Deus. E o trigo, irmão, cada cacho enorme. Glória a Deus. E era o maior produtor de trigo por causa do rio. Então, onde tem rio, tem produção. Onde tem rio, tem fartura. Onde tem rio, tem peixe. Nós vamos ver em outra ocasião. Onde tem rio, tem bênção. Glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo, se o Espírito de Deus encher o rio, vai aparecer trigo, vai aparecer rebanho. Se o Espírito de Deus encher o rio da graça nas nossas vidas, tudo de bom vai aparecer. Os espinhos vão desaparecer e vai aparecer trigo. Vai aparecer trigo, e vai aparecer rebanho, e vai aparecer tanta coisa boa. Meus amados irmãos, quando Cristo veio à terra, Cristo, irmão, ele veio para restaurar tudo. Primeiro, ele veio para restaurar o espiritual. Mas os irmãos sabem que o projeto de Deus é restaurar o espiritual e restaurar também o material. Quando é que vai restaurar o material? Da primeira vinda que ele veio para restaurar o espiritual com um penhorzinho do material. Agora a restauração material da terra vai ser na era milenial. No milênio, então, vai sair um rio lá de Jerusalém. Está profetizado em Ezequiel, está profetizado em Zacarias, está profetizado em várias passagens bíblicas, que vai sair um rio de Jerusalém que vai regar. E a terra, onde tem deserto, Isaías 35 diz que vai nascer fontes de águas. Essa desgraça que estão fazendo com a terra, acabando com as nascentes, acabando com os rios, acabando com tudo, quando o Senhor voltar, o lugar que estiver seco vai fazer brotar de novo água. Quando você lê Isaías 35, você chora. Quando você lê Isaías 35, sobre a restauração que o Senhor vai fazer, você se emociona como tudo vai ficar lindo na era milenial. Glória a Deus para sempre e eternamente. Mas, irmão, no momento, o Senhor, a prioridade dele não foi material.
Quando ele veio a primeira vez, a prioridade foi a restauração, o que, meus amados irmãos? Espiritual. Prioridade não quer dizer que ele não restaura materialmente. Restaura. Mas a prioridade, ele disse, buscai primeiro. Ele disse lá em São Mateus 6:33. Ele disse, buscai primeiro o que, meus amados irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o material vai ser, vem na carrocinha atrás. Né? Na frente o reino, na frente o espiritual, na frente a santidade e atrás a carrocinha vem trazendo a bênção até o dia do Senhor voltar. Não se preocupe, a carrocinha vai atrás. Se você botar Deus em primeiro lugar, se você colocar a espiritualidade em primeiro lugar, se você colocar a santidade em primeiro lugar, a justiça de Deus, a carrocinha vai lhe acompanhar, vai lhe acompanhar, vai lhe acompanhar. Quem acredita nisso, dê um glória para Deus nessa noite. Aleluia, exaltada seja a glória do Senhor. Mas irmãos amados, nós vemos aqui que agora a priori não é o material, a priori é o espiritual. Quando Cristo morreu, o ministério de Jesus, irmão, é todo profético. O ministério de Jesus é todo um símbolo de realidades espirituais. Quando ele morreu na cruz, vamos ver João, o evangelista João, capítulo 19 e o versículo 34, quando ele morreu na cruz, aconteceram duas coisas interessantíssimas, que não foi por acaso, não foi acaso, não foi coincidência. Tudo foi projetado por Deus. 19:34 de São João. Glória a Deus. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Glória a Deus. Interessante, irmão, que ninguém escreveu isso. Nem Mateus escreveu, nem Marcos escreveu, nem Lucas escreveu. Já quase 100 anos depois, ou melhor, quase 70 anos depois, João, já perto de morrer, porque João foi o único dos apóstolos que ficou ao pé da cruz. Foi o único. Os outros, pernas, para que te quero? Aleluia. E outros ficaram de longe. Mas João foi o único dos discípulos, dos apóstolos, que ficou ao pé da cruz. E quando ele estava escrevendo o evangelho, já velhinho, o Espírito de Deus lá em Éfeso, na casa onde ele morava com Maria, que a essas alturas já tinha morrido a mãe do Senhor Jesus, já tinha morrido, essa casa ainda existe lá na Turquia, é centro de peregrinação, de turismo. Eu já passei nessa casa, onde diz a tradição ortodoxa grega, ou melhor, a tradição romana, que foi nessa casa que o Senhor João viveu com Maria, até quando ela morreu, e depois ele continuou velho até ir para Patmos. É um centro lá de turismo e peregrinação. E meus amados irmãos, quando ele estava ali escrevendo este evangelho, o Espírito Santo disse: João, nem Mateus escreveu, nem Marcos escreveu, nem Lucas escreveu, mas você escreva aquele caso que você viu, que quando Jesus já tinha morrido, o soldado romano veio e meteu o que, meus amados irmãos? A lança no flanco, no peito, que rasgou o coração do Senhor Jesus. E de lá saiu primeiro um jato de que, meus amados irmãos? Sangue. Mas depois do jato de sangue, saiu um jato de que, meus amados irmãos? Água. A ciência tem uma explicação. A ciência tem uma explicação. Mas eu não vou para a explicação da ciência. Eu vou para a explicação espiritual. O que é que isso representa teologicamente? O sangue de Cristo serve para quê, irmão? Me ajude. Hein? Vamos ver se vocês sabem. Para que é que o sangue de Cristo serve? Purificação. Expiação e purificação de pecado. E água. A água que saiu dali significa que da morte de Jesus saíram duas coisas. Saíram o sangue, a purificação, e a água, o Espírito Santo vivificador. Sangue lava e água vivifica. Então do Calvário, da morte de Jesus no Calvário, saiu a purificação e saiu a água da vida que vivifica a igreja e faz a igreja frutificar. Aleluia! Glória a Deus para sempre.
Então, irmãos amados, a água do Espírito Santo, sai o sangue da purificação e a água do Espírito. Por isso que João escreveu, o Espírito Santo não deixou passar em branco, mas já no fim da era do primeiro século, o Espírito Santo se escreva, João. Escreva, porque isso tem que ficar como doutrina, isso tem que ficar como revelação, que a igreja de Cristo, ela precisa do sangue e precisa da água. Ela precisa do sangue e precisa da água. Ela precisa ser purificada, mas ela precisa ser vivificada pelo rio do Espírito Santo. Vamos ver isso, irmãos, lá no livro de Tito. Glória a Deus. Epístola do apóstolo São Paulo a Tito, bem pertinho já de Hebreus. Antes de Filemão, antes de Hebreus, você vai ver capítulo 3 de Tito e o versículo de número 5 e o versículo 6. Glória a Deus. 3, 5 e 6 de Tito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Aqui está dizendo, não por obras de justiça que houvéssemos feito. Não foi por merecimento. Não foi porque você fez nada de bom. Mas diz aqui, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor. Através de Jesus, nós recebemos essa água. A derramar, a gente derrama líquido, é verdade ou não é, irmãos amados? Essa renovação, esse líquido que foi derramado em nós, que nos vivifica, que nos faz produzir bons frutos, que faz produzir trigo, que faz produzir coisa boa, foi o Espírito Santo que Jesus derramou em nós. Sem o Espírito Santo não há vida. Sem o Espírito Santo, irmão, a salvação é uma obra das três pessoas da Santíssima Trindade. É uma obra divina. Envolve o Pai, envolve o Filho e envolve o Espírito Santo. Não se pode ter salvação sem o... Por isso que a bênção apostólica diz, o amor do Pai, o amor de Deus Pai, a graça de quem? De Jesus Cristo. E a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Por quê? Porque os três operam na salvação. O Pai amou e mandou o Filho. Foi, pastor Jorge? O Pai amou e mandou o Filho. O Filho veio e fez a salvação. E quem é que traz essas bênçãos para nós da salvação que Jesus fez? É o Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Então o Espírito Santo vê que aqui fala de um derramar de água. É como se fosse uma água vivificadora. Então, irmão, a igreja precisa desse rio. A igreja precisa dessa fonte. A igreja precisa de um correr do leito do Espírito Santo na igreja. Por isso que aquele hino que o coral celeste canta, vem, vivifica tua igreja, ó Senhor, sem tua graça ela murcha. Não tem isso assim? Não é o hino que o coral canta? Sem tua graça ela murcha, ficará sem vigor. Uma igreja que o Espírito Santo não está operando, ela murcha e ela ficará sem vigor. Ela ficará, o Espírito Santo não está operando. Uma igreja sem o Espírito Santo é um clube. Uma igreja sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, é uma sociedade, é uma associação. Ela só é igreja se o Espírito Santo correr no meio dela, correr nos corações, correr nas vidas. Por isso que Jesus disse, irmão, nós vamos voltar. Glória a Deus, São João 7,38, evangelista João 7,38. Por isso que Jesus fez essa revelação dessa fonte, essa porta da fonte que Neemias restaurou, simboliza isso aqui. O evangelho se completa, a palavra se completa. Vê aí que riqueza do céu. Glória a Deus. Quem crê em mim,
como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus disse: quem crê em mim, como diz A Escritura. a Escritura, rios de água viva correrão do seu... Essa palavra ventre não está bem traduzida. Na realidade, é o que diz a atualizada, do seu interior. Não é quando a gente fala em ventre, pensa logo nas tripas. Não é verdade, irmão, né? Mas não é que a Bíblia está errada, é que a tradução não foi muito feliz. A tradução mais feliz é aquela que diz do seu interior, quer dizer, do seu espírito, da sua alma, vai nascer uma fonte de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Aí João, que escreveu isso, que foi João também, ele explicou, no 39 não é Jesus falando, o 38 é Jesus falando, no 39 é uma explicação de João, João explicando para os leitores que estavam lendo seu evangelho. O que foi que João explicou? 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha aí, irmão, isso, João está explicando, isso disse Jesus a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido, não é glorificado, glória a Jesus, glorificado quer dizer não ter voltado ao Pai. Glorificado aqui, Cristo não tinha sido glorificado, quer dizer, ele ainda não tinha voltado ao Pai. Para que o Espírito Santo viesse, primeiro era preciso que Cristo morresse, era preciso que Cristo pagasse o preço, fosse sepultado, ressuscitasse e subisse ao céu. Quantos dias foi depois que Jesus subiu ao céu, que o Espírito Santo veio? Quantos dias? Quem sabe? Onde estão? 10 dias. Depois de 10 dias que Jesus estava glorificado, que Jesus estava assentado à mão direita de quem? De Deus, foi que o Espírito Santo desceu. Glória a Deus nas alturas celestiais. O Espírito ainda não tinha sido dado porque Cristo ainda não tinha voltado. Cristo ainda não tinha voltado para a sua glória. Cristo ainda não tinha voltado para a sua posição original. Depois de 10 dias que ele estava lá, a igreja estava orando, foi ou não foi? No dia de Pentecoste, aí Pai, chegou a hora. O Pai olhou para o Filho olhou para o Espírito Santo e disse: pode descer para vivificar a igreja. Aí ele desceu no dia de Pentecoste. Meus amados irmãos, nós vemos aqui algumas coisas interessantes. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão seu ventre. Irmão, tudo na igreja, o Espírito Santo, observe que ele trabalha unido com as Escrituras. Por quê? Nós somos pentecostais. Nós cremos que Jesus batiza, que se fala língua estranha. Nós cremos que existem os 9 dons de Coríntios. Existem os dons ministeriais de Efésios. Existem os dons adicionais de Romanos. Nós cremos que tudo aquilo que está na Bíblia ainda é para os dias de hoje. Existem os cessacionistas. Os irmãos estão sendo bombardeados com o que é o cessacionista. O cessacionista é aquele tipo de cristão que diz que os dons cessaram no final da era apostólica. Eles dizem: olha, não tem mais profecia, não tem mais língua, não tem mais interpretação, não tem mais revelação. Não, porque terminou a Bíblia, terminou o cano. Não, senhor, o cano terminou, mas Deus continua falando. Agora, toda manifestação do Espírito tem que ser como diz as Escrituras. Por quê, pastor? Ninguém pode inventar uma coisa. Não pode, porque o Espírito Santo... Quem foi que inspirou a Escritura? Quem foi que inspirou a Escritura? Então ele não vai inventar uma coisa contrária ao que ele mesmo determinou. Quem crê em mim, como diz o que, meus amados irmãos? Toda profecia, todo dom espiritual tem que estar dentro dos parâmetros de quê, meus amados irmãos? Das Escrituras. Eu cheguei numa igreja, que eu não vou dizer o nome, e encontrei um problema lá.
Tinha lá um rapaz que era obreiro, já não era um rapaz, era um cidadão já bom de ter juízo. E ele tinha deixado a esposa, porque uma mulher deu uma profecia para ele: essa mulher não é a tua, meu servo, eis que tenho eu preparado esta aqui. Pá, pá, pá. E ele deixou a mulher, porque disse que não foi Jesus que preparou. Mas, irmão, isso foi o Espírito Santo, irmão? Não. Não, senhor. Como é que o Espírito Santo vai desmanchar uma coisa que está na Bíblia? Ah, irmão, mas a minha mulher é chata, eu casei errado. Casou porque quis. E a Bíblia diz que Deus ainda foi testemunha. Lá em Malaquias, capítulo 2, verso 14, disse: eu fui testemunha do teu casamento. Você casou porque quis. Agora não tem negócio do Espírito Santo desmanchar casamento. Bom, a igreja Assembleia de Deus é uma igreja doutrinada. Se alguém faz besteira, faz por sua própria conta. Mas nós só aceitamos manifestações que sejam de acordo com o que, meus amados irmãos? Com as Escrituras. Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? Aleluia, né? Se aparecer uma profecia marcando a vinda de Jesus, uma profecia: eis meu servo, que eu venho terça-feira, 3 horas da manhã buscar a minha igreja. Se aparecer essa profecia, irmão, não dá para nós. Não dá para nós, porque a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Quem são os rios de água viva? Quem são os rios de água viva? O Espírito Santo, correrão do seu ventre. Então, irmão, na nossa igreja, nós temos discernimento. Aí alguém diz assim: por causa das meninices, querem condenar todos os dons. Não, meninice é meninice e o dom é o dom. É verdade ou não é, irmãos amados? Glória a Deus. Se alguém fez meninice, se alguém fez tolice, é problema dele. Mas por causa da tolice de alguém, o dom de Deus não vai deixar de existir. Ele continua existindo. Quem pode dizer amém em nome do Senhor, irmão? Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras, o Espírito Santo, ele fala, ele batiza, ele dá dons, dom de língua, dom de profecia, dom de palavra da ciência, dom de revelação, ele dá todos os dons. Agora, dentro das Escrituras. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: um profetize e os outros julguem. Tem gente que diz que é profeta e não aceita que ninguém faça uma avaliação, né? E diz, às vezes diz as besteiras, diz assim: se tu não crê, teve um que disse assim: olha, é só eu, Senhor, que estou falando. E se tu não crê, eu cego teu pai, alejo tua mãe e quebro tua perna. Meu Jesus de Nazaré. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. O Espírito Santo faz isso, irmão, David? Não. Está fora da Bíblia? Está ou não está, irmão? Jesus disse: eu vim para que tenham e vida. Quem cega, quem aleja e quem quebra é o inimigo. Jesus não faz nada disso. Então, irmãos amados, tudo tem que ser. Aqui eu aceito profecia, aqui eu aceito alegria, aqui eu aceito manifestação, aqui eu aceito tudo, mas dentro das Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de quê, irmão? Do seu interior. Eu sou apaixonado pela Bíblia por causa do equilíbrio da Bíblia, do equilíbrio da palavra. Glória a Deus. Aí alguém diz: os dons cessaram. Não, os dons não cessaram. E às vezes fica criticando, fica colocando pessoas na internet que faz meninice, que faz tolice, que faz coisa que não é para fazer. Mas, irmão, não vamos aniquilar o dom de Deus por causa da tolice de alguém. Não, senhor. O dom de Deus é real. Os dons só vão cessar quando a igreja for arrebatada para o céu. A Bíblia diz assim: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí os cessacionistas, eles dizem que quando vier o que é perfeito, era o encerramento do cânon, era o encerramento das Escrituras, que quando terminasse Apocalipse, quando terminasse o cânon, então os dons cessariam. Não, não é isso. A Bíblia diz: quando vier o que é perfeito, então nós o veremos face a face.
Quando é que virá o que é perfeito? É o encerramento do cânon das Escrituras? Quando é que vai vir o que é perfeito? Quando Cristo voltar. Quer dizer que os dons, eles vão existir até a volta de Cristo. Agora, irmão, me lembrei, estou vendo ali o Lucas, esqueci de apresentar. Está ali o Lucas, irmãos, que foi nosso sonoplasta. Fica de pé, Lucas, glória a Deus. E a sua esposa, irmão, que carregou ele para São Paulo, glória a Jesus, né? Ele está fraco, em vez de carregar para cá, ela carregou ele para lá, glória a Deus. E o Lucas foi uma pessoa que ajudou muito aqui na igreja, foi jovem aqui na igreja, e conheceu a irmã Milênia, lá em São Paulo, e terminou casando e foi para lá. E hoje está aqui nos visitando, sempre sorridente. A igreja saúda a Milênia e o Lucas com a paz. Diga amém em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Desculpa, irmãos, que é o corre-corre que é grande. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que coisa linda. O Espírito Santo trabalha unido com quem? Trabalha unido com quem, irmão? Com as Escrituras. Vamos ver Isaías 59, 21. Que coisa linda. Isaías 59, 21. Glória a Deus. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca. Para aí. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca. O Espírito Santo sobre o profeta e a palavra na boca. O Espírito trabalha unido com as Escrituras, com a palavra. Aleluia. Jamais o Espírito Santo vai fazer uma coisa que não esteja na palavra. Jamais. Jamais o Espírito Santo vai fazer uma coisa contrária às Escrituras. Uma doutrina contrária às Escrituras. Uma atitude contrária às Escrituras. Jamais. Né? Por exemplo, tem pessoas que dizem, não é profeta, profeta é homem de Deus, profeta é mulher de Deus. Mas gente que se diz profeta, que diz assim, olhe, às vezes o pastor vai chegando e ele não gosta de pastor. Geralmente esse pessoal que diz que é profeta, não é que é profeta. Quem é profeta respeita pastor. Porque a Bíblia não diz obedecer ao profeta, a Bíblia diz obedecer a vossos. O profeta tem que estar sujeito à autoridade do pastor, porque a Bíblia diz obedecer a vossos. Não diz obedecer a vosso profeta. O profeta está abaixo do pastor, pela hierarquia bíblica. Mas tem gente que se mete a profeta sem ser. Aí quando o pastor vai chegando, ele olha e diz, vem aí o homem da gravata. Mas eu não tenho medo dele. Aleluia. Já está dizendo, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz, obedecei a quem, meus amados irmãos? E se esse profeta está desprezando o pastor e botando até apelido no pastor, o homem da gravata. É o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo. Porque está fora de quê? Está fora de quê, meus irmãos? Das Escrituras. Um Espírito Santo que não respeita o ministério, não é o Espírito Santo. Porque foi o próprio Espírito Santo que disse, obedecei aos vossos pastores. Então, irmãos amados, mas o que é que eu quero dizer? As meninices de alguém não anulam o dom de Deus. O rio continua correndo, a graça continua correndo, o poder de Deus continua correndo na igreja. Quem pode dizer aleluia para Jesus nessa noite? Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui, irmãos, quando o rio corre, o que é que acontece? Quando essa fonte jorra e passa na igreja, quando o Espírito Santo está com liberdade de operar, quando o Espírito Santo está passando na igreja, primeira coisa que acontece, irmãos, está em 2 Reis 5 e 10. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, que vocês conhecem tremendamente, já pregaram esta palavra. 2 Reis 5 e 10, glória a Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Meus irmãos, aqui era o Naamã. Qual era o problema de Naamã? Qual era o problema de Naamã? Ele era o quê, meus amados irmãos? Leproso. Coitado do Naamã, leproso.
E a doença da lepra não tinha cura. E a lepra na Bíblia é símbolo de quê? Para nós da nova aliança, é símbolo de quê, meus irmãos? Do pecado. É o símbolo do pecado. E Naamã não tinha cura, e ele foi lá no Jordão, ele foi lá falar com Eliseu, pela orientação da menina, e quando chegou lá, Eliseu disse, olha, diga para ele que vá mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Ele ficou zangado, não queria, mas depois alguém aconselhou, e ele foi, e a Bíblia diz que ele foi para o rio e mergulhou. Versículo 14, vê o que foi que aconteceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Meus irmãos, quando o rio de Deus está correndo, vai haver purificação de vidas. Isso aqui é material, mas a simbologia, o Espírito Santo não colocou isso aqui só para contar a história de Naamã. O Espírito Santo mandou inserir no texto sagrado para ficar como uma lição permanente para nós. Quando o rio de Deus está correndo, quando as águas do Espírito Santo estão correndo na igreja, vai haver limpeza. As lepras e as mazelas, elas vão sair das vidas, irmão. Aleluia. Aqui neste altar, irmão, aqui neste altar há mais de 30 anos passados ou mais, eu ouvi o testemunho do pastor Serafim. Pastor Serafim era um bem escurinho que pregou aqui numa cruzada que houve de Bernardo Johnson. E ele contou aqui o testemunho do Bernardo, que foi aquele grande homem de Deus que nós conhecemos, que tinha o dom de cura e o dom de ganhar almas. Ele não tinha uma mensagem assim, mas ele pregava simples, mas quando não era na hora do convite, não sei o que era que acontecia, e sei quem era. O Espírito Santo. O povo vinha, e muita gente é crente até hoje, daquelas cruzadas, daquelas campanhas que o nosso irmão Bernardo Jones fazia. Mas Bernardo não foi assim sempre. O irmão Serafim, estou contando que foi público, foi aqui no microfone, disse que não foi assim sempre. Não foi assim sempre. Houve um tempo que ele era jovem e tocava na igreja, mas de noite pulava a janela e ia para o baile. Glória a Deus, ia para o baile. Meus amados irmãos, mas o rio correu na igreja. O rio correu na igreja. Aleluia. E um dia Bernardo chegou em casa, segundo o irmão Serafim contou aqui neste culto, eu não sei se tem alguém aqui que estava naquele dia, há muitos anos atrás, foi uma manhã. E meus amados irmãos, ele contou que quando ele chegou em casa, irmãos, aí viu a luz acesa do quarto, uma claridade, pronto, papai e mamãe descobriram. Ele pulava a janela. Isso em Minas Gerais, parece que em Varginha. E meus amados irmãos, quando ele aí olhou, não tinha ninguém no quarto e o clarão. Quando ele entrou, fechou a janela, que olhou para a lâmpada estava apagada. E o quarto claro. E o temor se apoderou dele. E esse, meu Deus, o que é isso? Quando ele olhou, o Senhor se manifestou a ele. A claridade não era da lâmpada, era o Senhor que estava no quarto. Ele caiu de joelhos e ali o Senhor falou com ele. E o Senhor disse, hoje eu estou limpando tua vida. Hoje eu estou te transformando. Hoje eu estou te ungindo. Hoje eu estou te fazendo um vaso. E tu vais pregar em 80 países da terra. E eu me lembro que quando ele veio aqui a última vez, ele disse que já tinha pregado em 80 países. Eu digo, pronto, então está perto de morrer. E foi dito e feito. Pouco tempo depois chegou a notícia, com 60 e poucos anos de idade, faleceu para cumprir a profecia. O Senhor tinha falado, eu me lembro que mais ou menos 20 anos antes, ou 15 anos antes, o irmão tinha falado que ele ia pregar em 80 países. E depois de uns 15 anos ele passou aqui e disse que tinha pregado em 80 países. Eu digo, aí eu lembrei da palavra que o Senhor tinha dado, o Senhor vai levá-lo. E levou mesmo. Um jovem que poderia ainda estar vivendo, mas o Senhor recolheu, porque a cota dele era 80 países, e ele já tinha pregado e ganhado almas para Jesus. O que foi que aconteceu, irmão? Era um jovem na igreja, tocava na banda da igreja, mas leproso. Mas o rio correu. E quando o rio de Deus corre, a lepra desaparece. Aleluia. Se o rio de Deus correr na tua casa, tua filha vai ficar limpa. Teu filho vai ficar limpo.
Aleluia, teu casamento vai ficar limpo, tua vida vai ficar limpa, porque só quem tem poder para purificar as lepras é a água do Espírito Santo. Os pastores que têm temor de Deus estão lutando, vendo tanta lepra na igreja, irmão, e os pastores não podem fazer absolutamente nada. O que é que vai fazer, irmão? Não vai colocar o povo para fora, não vai colocar a juventude para fora, não vai colocar ninguém para fora da igreja, porque nós não fomos chamados para colocar para fora, nós fomos chamados para juntar, nós fomos chamados para sarar. E a gente, às vezes, nós pastores, nos vemos impossibilitados, nós nos vemos de mãos atadas. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas isso só vai acontecer até o rio correr. Quando o rio passar, toda lepra vai ser sarada. Esse rio, ele passa, ele invade as casas, ele invade as famílias, ele invade a cidade. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Leprosos serão limpos, vidas serão limpas, e o nome do Senhor será glorificado. Quem quer ver esse rio correndo, quem quer ver esse rio correndo, levante a mão e dê glória para Deus na noite deste dia. Quando o rio de Deus corre, a lepra é tirada, é sarada. O que pastor não pode fazer, o rio faz. Que a pele dele saiu como a pele de uma, isso fala de novo nasceu de novo. Olha, irmão, tem gente na igreja que ainda não nasceu de novo. Não sabia disso? Nasceu na igreja, criou-se na igreja, já é rapaz na igreja, já é homem feito na igreja, já é mulher feita na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Quem é que vai poder fazer isso? O rio do Espírito Santo de Deus. Lepras que não tem quem tire, o Espírito de Deus vai tirar, irmão. Glória a Deus. Mas eu quero falar de uma outra coisa. Daqui a pouco estarei terminando. Mas eu quero falar de uma coisa que o rio faz, que a gente pouco pensa. Os irmãos sabem, nós estamos aqui debaixo dessas luzes, dessas lâmpadas. Mas para nós estarmos aqui debaixo dessa lâmpada, para este som estar funcionando, para uma máquina de costura elétrica funcionar, para que me ajude mais, que coisa que é feita com eletricidade? Ar-condicionado funcionar, para a TV funcionar, para o computador funcionar, está acontecendo uma coisa a 340 quilômetros daqui. Para nós estarmos aqui com essa máquina funcionando, para nós estarmos aqui com essas lâmpadas acesas, a 340 quilômetros daqui, está acontecendo uma coisa que de lá chega aqui. Quem sabe dizer o que é? As hidroelétricas. A nossa vem de onde? Paulo Afonso. A nossa vem de Paulo Afonso. E Xingó, não sei. Antigamente era só Paulo Afonso, agora é Paulo Afonso e Xingó. Não sei exatamente o que é que vem para cá, ou se acumula, eu não entendo. Acumula ou cada uma manda para um lugar diferente, irmão Claudino? Cada uma manda para um lugar diferente. Acumula, né? Xingó, Paulo Afonso deposita tudo e distribui. Aleluia! Mas quem é que faz as turbinas girarem e produzem a energia? Água produz fogo. A força da água gera energia. Se não fosse o rio São Francisco e passando lá por debaixo das turbinas e gerando energia nos dínamos, eu não sei como é que se chama, tem uns nomes lá que eu não entendo, nós não estaríamos aqui desfrutando dessas bênçãos. O progresso de uma nação depende de energia. Existem várias fontes. A eólica, a solar, mas a maior até hoje é a hidroelétrica. Aleluia. Irmão, quando o rio de Deus passa, ele gera força, ele gera energia, ele gera poder.
Ele traz o progresso, ele traz o desenvolvimento. O rio de Deus, quando passa, gera energia na igreja. Aleluia, eu vou provar para vocês. Vou mostrar para vocês uma igreja sem o rio e uma igreja com o rio. Vocês querem ver esse mistério? Quem quer ver uma igreja sem o rio e depois a mesma igreja com o rio? Quem quer ver? Parece que nem todo mundo quer, eu vou encerrar. Quem quer ver uma igreja sem o rio e depois a mesma igreja com o rio? Amém. Vou mostrar para vocês. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para ver uma igreja sem o rio. O que é que acontece com ela? Uma igreja sem o rio. Atos 19, de 1 em diante. Glória a Deus. A igreja sem o rio. Espera aí só um pouquinho, para esse povo abrir a Bíblia. Só quem não trouxe Bíblia olha para a tela. Mas quem trouxe vai abrir e vai escrever em cima, igreja sem rio. Depois, igreja com rio. Glória a Deus. Aleluia. Atos 19, de 1 a 7. Glória a Deus. Por favor. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos... Para aí um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso, irmão, era a capital da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Deus já me deu a graça de estar lá há 5 anos passados. Hoje o país não é mais cristão, hoje o país é muçulmano. Já foi a sede do Império Turco Otomano durante mais de 400 anos, que eles tomaram conta dali, quando Maomé, muitos anos atrás, Maomé tomou conta e o Império Otomano ficou ali. A igreja cristã ali é muito pequena hoje e oprimida. Mas ali, irmãos, era o Império Romano. O Império Romano era quem mandava. E Éfeso era a capital da Ásia Menor. Não é a Ásia Oriental, Japão, China, não. A Ásia Menor ficava onde hoje é o quê? Vê se vocês me ajudam. Onde hoje é o país chamado Turquia. É um pouquinho para lá, é na divisa da Europa com a Ásia. Irmão, aquela cidade era a coisa mais linda do mundo. Eu estive lá, ela ainda hoje está bem preservada. As ruas, elas são de mármore. Os palácios ainda têm algumas colunas e algumas coisas de pé. A biblioteca de Celso é uma coisa linda. Lá era onde tinha o templo da deusa Diana, ou a deusa Afrodite, ou Artemis. Então, irmão, era a capital daquela região. Segundo informações, havia 250 mil habitantes. Naquele tempo, uma cidade com 250 mil habitantes era considerada uma metrópole. Irmãos, Paulo chegou lá, naquela cidade, e encontrou uma igreja sem o rio. Uma igreja sem o Espírito Santo. Aleluia. Quando Paulo chegou lá, irmãos, veja de novo a última parte. Chegando em Éfeso, o que foi que ele achou? Alguns discípulos. Aí o que foi que ele olhou, irmão, aqueles crentes. Olha para cá. Paulo olhou, isso aqui tem crente? Tem uma congregação ali na rua do Troca-Tapa. Glória a Jesus. Aí Paulo disse, eu vou lá nessa congregação. Quando Paulo chegou lá, irmão, Paulo acostumado com a igreja de fogo, Paulo acostumado com a igreja cheia das águas, as águas do rio assim, ó. Paulo, quando chegou lá, irmão, encontrou 12 crentes. Quantos crentes? Mais alto? Mais alto? Aí Paulo foi dirigir o culto. Quando Paulo começou a dirigir o culto, um no canto da parede. Paulo, glória a Jesus. O outro com a cara para cima. O outro mascando chiclete. Aí Paulo olhou, pregou, e disse, esse povo não tem rio. Esse povo não tem rio. Aí Paulo, irmão, fez uma pergunta, porque Paulo não era de levar pergunta para casa. Versículo 2. Disse-lhes,
recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Veja que situação. Paulo disse, meus irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo. Vocês já são batizados no Espírito Santo. Aí ele disse, Paulo, a gente nunca nem ouviu falar que haja Espírito Santo. Não sabe o que é isso não. Aí Paulo disse, está descoberto o segredo. Descoberto o segredo. Aí Paulo disse, versículo 3, por gentileza. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas irmãos, eles eram crentes do tempo de quem, irmão? Mais alto, do tempo de quem? Certamente eles tinham ido para a Judéia, porque os irmãos sabem que muita gente ia para a Judéia, né? Ia lá para Jerusalém, ia para a Judéia, principalmente na festa da Páscoa. Certamente eles ou eram judeus que foram a Jerusalém, ou eram tementes a Deus, ou eram prosélitos que foram a Jerusalém, e lá viram João, e creram na mensagem de João, e foram o que, irmãos? Batizados no batismo de João. Aí o versículo de número 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Prossiga. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto. O batismo de João era um batismo preparatório, não era o batismo definitivo, era um batismo de preparação. E o batismo em nome do Senhor Jesus não significa que eles iam te batizar em nome de Jesus, como os unicistas. O batismo em nome de Jesus quer dizer o batismo que Cristo tinha autor. Em nome quer dizer aquele que Cristo mandou que batizasse, que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí Paulo diz, não, vocês precisam ser batizados em nome de Jesus, com o batismo que Jesus mandou. Agora vocês precisam de mais. E o que é, Paulo? Disse, vamos batizar nas águas logo. Aí batizou todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado. Quando levantaram da água, Paulo disse, mas vocês ainda estão frios. Não deram glória a Jesus. Saíram da água assim, com a cara de carne. Os irmãos já viram gente que vai se batizar rindo? Não tem gente que se batiza rindo, né? Quando sai da água. Meu Deus do céu. Irmão, para sair da água chorando e me falando línguas. Irmão. É para sair da água querendo voar. Mas tem que se batiza. Pois foram esses aqui. Paulo batizou e eles saíram assim. Paulo disse, não está prestando ainda não. E o que é que está faltando, pastor Paulo? Está faltando vocês serem batizados com o Espírito Santo. Venham para cá, todo mundo aqui na frente. Os 12 se ajoelharam, a Bíblia não dá os detalhes, mas a Bíblia diz que Paulo fez o que, irmãos amados? Versículo 6, por favor. Versículo 5, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus nesta noite, igreja? Até então era uma igreja sem rio. Mas a partir desse dia, o rio do Espírito começou a quê, meus amados irmãos? A correr naquela igreja. E a Bíblia dá um detalhe, versículo 7. Eram quantos? Aquela igreja tinha quantos membros? Por favor. E estes eram ao todo uns 12 varões. Meu irmão, já é pouco, você quer diminuir? Homem, tenha dó. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, meu Deus, já disciplinou um, irmão. Glória a Deus, só era 12, já disciplinou. Meus amados irmãos, quantos crentes tinham naquela igreja?
Mais alto, quantos crentes? Agora deixa eu dizer um segredo a vocês que eu creio que quase nenhum de vocês sabe. Não é vaidade não, é porque eu tenho certeza que quase nenhum de vocês sabe, porque eu vim descobrir isto ontem à noite. Um segredo que quase ninguém sabe. E eu descobri depois para o mês estou fazendo 38 anos de crente, ontem foi que eu descobri um segredo, nesse texto. Você sabe quantos anos tinha aquela igreja de 12 membros? Você sabe quantos anos tinha aquela igreja de 12 membros? Ontem à noite, o Espírito de Deus, eu preparando este sermão, o Espírito de Deus me disse, vá procurar quantos anos passou essa congregação com 12 crentes. Aleluia! E eu tenho uma Bíblia lá em casa que não se edita mais, da Editora Vida, que eu comprei aqui, quando havia uma livraria aqui no tempo do irmão Eliezer, aqui atrás, uma Bíblia capa de couro que chegou cheirando, o couro cheirava, que era da Editora Vida, corrigida, que tinha as datas. Toda página tem a data do acontecimento. Essa Bíblia não existe mais. Aleluia. Eu peguei essa Bíblia velhinha, eu guardo como uma relíquia, e fui lá, e fui procurar. João batizou esse povo, João terminou o seu ministério no ano 29. João terminou seu ministério no ano 29, na era cristã. E Paulo esteve lá no ano 55. Glória a Deus. Ou melhor, no ano 26. João morreu no ano 26, porque o nosso calendário há um erro de 5 anos. Foi o monge Dionísio que fez o nosso calendário em 532, a pedido do Papa. Ele fez, monge é chamado Dionísio o Exíguo. Exíguo quer dizer pequeno, porque ele era baixinho. Mas era um homem muito inteligente, era professor de matemática, era professor de geometria, de geografia, tanta coisa, de astronomia. E ele fez o calendário, mas mesmo assim, com toda a ciência, ele errou 5 anos. Na realidade, nós não estamos em 2017. Na realidade, nós estamos em 2022. Glória a Deus, ele errou. Mas não tem mais como consertar. E meus amados irmãos, João batizou esse povo no ano 26. E Paulo esteve lá no ano 55. E eu fiz a conta do ano 26, quando eles foram batizados por João, para o ano 55 da era cristã, 29 anos. A igreja passou com quantos crentes? Quem sabia desse segredo? Eu também não sabia. Uma igreja com 29 anos, com quantos membros, irmãos? Faltava o quê? Faltava o quê, irmão? Faltava água, faltava o rio do Espírito. Eles disseram que nem sabia que existia Espírito Santo. 29 anos, uma igreja parada. Uma igreja morta. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, a mesma cara velha. E pedindo a Deus que não morresse um, porque se morresse, ia cumprir a profecia do pastor Olímpio. Só ia ficar 11. Fazer como o irmão, o pastor mandou ele dirigir uma igreja. E o pastor disse, como é que está lá, irmão? Disse, irmão, Deus está abençoando. Tinha 11, morreu 2, ficou 9. Mas por que aquela igreja passou 29 anos na cidade de Éfeso, uma cidade promissora, uma cidade grande, a capital da Ásia, 29 anos, igreja, aleluia, com os mesmos membros? A resposta está, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram, nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Aí Paulo disse, então vou orar. E o rio desceu, o turbilhão de Deus desceu. E Deus mandou dobrado. Porque o sinal do batismo é falar línguas. Mas a Bíblia diz que além de falar línguas, Deus deu ainda mais um agrado. Um lambujo. Toma o dom de línguas, mas tome também logo o dom de profecia. Os 12 falavam línguas e profetizavam.
Quantos anos eles passaram terra seca? Quantos anos eles passaram terra seca? Mais alto, quantos anos terra seca? 29 anos. Do ano 26 da era cristã até o ano 55. Ah, meu irmão, mas depois que o rio passou. Aleluia. Para encerrar, vamos ler o 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira... Peraí, leia o 9. Leia o 9, 9 e 10. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Pronto. Isso começou na sinagoga. Os judeus não quiseram ser crentes. A Bíblia diz que Paulo saiu do meio da sinagoga e chamou os 12, né? Os 12 discípulos. Chamou os 12 e formou uma congregação com os 12, que agora já tinha rio, agora já estavam fertilizados, agora já estavam molhados, agora já estavam frutíferos. E o que foi que aconteceu? Continua em versículo 10. Aliás, sim, parece assim. Separou os discípulos e prossiga disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Eita, irmão. Quantos anos depois do batismo com o Espírito Santo? Quantos anos, irmãos? O que foi que aconteceu com o evangelho dentro de 2 anos? Diz a Bíblia que não só Éfeso, mas toda a Ásia, onde hoje é a Turquia, aqueles 12 homens incendiados pelo Espírito Santo, saíram doidos para Capadócia, para Bitínia, para Frígia. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que o que não foi feito em 29, o que é que está faltando em nós? Me diga o que é que está faltando em nós. O que é que está faltando em nós, irmão? Me diga, pelo amor de Deus, para nós tomarmos Maceió para Cristo, para nós tomarmos Alagoas para Cristo, para nós tomarmos o Brasil para Cristo, para nós tomarmos o mundo para Cristo, nós só precisamos que o rio corra. 2 anos! 2 anos, irmão! Vê que mistério tremendo! Vê o 13! Glória a Deus! Vê o 13, irmãos! E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Mas veja o 19, vamos deixar isso para lá. Veja o 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Irmãos, os feiticeiros. Já tinha crente ali há quantos anos? Já tinha crente ali em Éfeso há quantos anos? 29 anos. Nunca um feiticeiro se converteu. Depois que o rio correu, ali era um centro de feitiçaria. Disse que os mágicos, irmão, trouxeram os livros de bruxaria. E os irmãos sabem que livro de bruxaria, todo livro era caro, mas livro de bruxaria não é tanto pelo papel, é pelo poder mágico. Os irmãos sabem disso, né? Um livro de bruxaria, um livro de São Cipriano da capa preta, um livro de São Cipriano da capa de prata, é caro, porque eles dizem que quando abre o livro, São Cipriano já faz o milagre. Irmão, diz que os livros eram tão caros que montava 50.000 peças de prata. Você sabe o que quer dizer isso? Uma peça de prata era um dia de serviço. Então aquele monte de livro dava 50.000 dias de serviço. Era salário de 50.000 dias. E eles, era um tesouro ou não era? Quem tinha aqueles livros? Tinha um tesouro ou não tinha? Se fosse para vender, cada qual vendeu o livro. Claro que não era de uma pessoa só, era muitos. A Bíblia diz, leia de novo o versículo 19. Lê o 19.
Também muitos dos que seguiam artes mágicas. Eram muitos, não era não. Eram muitos. Era uma associação, era uma corporação de mágicos que trabalhava ganhando dinheiro com aqueles livros de feitiçaria. Eles disseram: Paulo, a gente não quer mais não. Olha, a gente aceitou Jesus. O fogo pegou aqui. Olha, ninguém quer mais saber de deusa Diana. Ninguém quer mais saber de feitiçaria. Ninguém quer saber mais de nada. A gente quer saber de Jesus. Fogo, 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 fogo. Faz uma fogueira. Faz uma fogueira. Às vezes eu fico: pastor, a gente precisa de uma estratégia de evangelização. Precisa mesmo, eu não sou contra não. Pastor, vamos fazer uma estratégia. Precisa, mas irmão, o segredo maior é o rio. É o rio. É o rio correr. Se o rio correr, irmão, os feiticeiros, irmão, jogaram os livros de feitiçaria no fogo. Foi um prejuízo material, mas foi glória para Deus. Irmãos amados, ou pior ainda para encerrar, irmão, me ajude pelo amor de Deus. A hora, irmão, verso 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de reais, mais de 1,5 milhão, eu já fiz a conta aqui na máquina, mais de 1,5 milhão de reais foi tocado fogo, porque era coisa do diabo. E o que é do diabo? É para tocar fogo. Mas o pior e o melhor, versículo 23, glória a Deus. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Prossiga. Porque um certo ourives da prata, ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Mas irmão, o que foi que aconteceu? Diz que tinha lá um tal de Demétrio, que era o presidente do sindicato dos feitores de imagem de Diana. Diz que ele fazia uns oratóriozinhos de Diana, da deusa Diana, e vendia de prata. Fazia o oratóriozinho, um nicho. O que é um nicho? Um nicho é um oratóriozinho. Quem já viu um oratóriozinho? Quem já teve um oratóriozinho em casa? Pronto, aquela casinha. E o bichinho lá dentro. Era de Diana, deusa Diana. Irmão, disse que dava lucro. Vinha peregrino do mundo todo, eu termino já. Vinha peregrino do mundo todo, irmão, para a festa da deusa Diana. É como quem vai para esses lugares. Não tem um lugar aqui em São Paulo, não tem? Não tem, eu não vou dizer não, glória a Jesus. Olha, glória a Jesus. Não compra, quando for para lá, não compra, ainda traz de lembrança para os parentes. Olha o que eu trouxe para você. Como quem trouxe uma grande coisa. Irmão, disse que era assim, vendia. Mas, irmão, o evangelho, o rio correu. E o povo se converteu. E quem era que queria comprar mais? Quem era que queria comprar mais? A Bíblia diz que Demétrios, que era o presidente da associação dos feitores de nicho, que era o presidente da associação dos feitores de imagem, ficou doido. Minha gente, acuda, minha gente. Ô fulano, tu vendesse quantos nichos de Diana? Eu não vendi nenhum. E o que é que está acontecendo? Esses crentes, eles depois que apareceu um tal de Paulo aqui, orou por eles foram batizados com o Espírito Santo e agora estão pregando. E o povo não quer mais saber de Diana, só quer saber de Jesus. Não quer saber de Diana, só quer saber de Jesus. Não quer saber de Diana, só quer saber de Jesus. Não quer saber de Diana, só quer saber agora desse tal de Jesus que Paulo prega. O que lhes parece? Foi Paulo sozinho que conseguiu isso? Foi Paulo sozinho que conseguiu essa façanha? Ou foram aqueles 12? Foi ele e os 12 os que aceitavam. Ele e os 12 os que aceitavam. Ele e os 12. Quem aceitava era batizado e saía. Quem aceitava era batizado e saía. Quem aceitava recebia o poder. O rio corria. Aí enchia a terra de bênção. Aí corria. Quando foi depois, irmão, o templo de Diana estava ficando vazio. E o comércio das imagens quebrou. Durante 29 anos, não conseguiram nada. Com 2 anos, irmão, se o rio correr, saia da frente de Ana. Se o rio correr, saia da frente incredulidade, saia da frente droga, saia da frente feitiçaria, saia da frente prostituição, saia da frente demônio, saia da frente, porque se o rio correr, toda desgraça vai ser destruída.
Vamos ficar de pé.